Festas clandestinas durante a pandemia. Uma verdadeira dor de cabeça para a força-tarefa. As baladas são potencialmente grandes centros de contágio. Para se ter uma ideia, no último final de semana de abril, mês que bateu recordes sucessivos de mortes e internações em São Paulo, a Força-Tarefa dispersou 4.479 eventos em apenas 24 horas. Você vai ver agora uma ação do Comitê Caça-Festas, que reúne as polícias civil e militar, a Vigilância Sanitária, o PROCON e a Guarda Civil Metropolitana. Acompanhe todos os detalhes. Eles agem como se não houvesse amanhã. Quase sempre sem máscara, desprezam o distanciamento e não se importam com as medidas de proteção. Mas não abrem mão da bebida e algumas vezes também das drogas. Conseguiu, filho? Pegar? Não tem máscara, não tem distância segura, não tem álcool em gel, não tem uma entrada de ar. É preocupante. Aqui é a Polícia do Estado de São Paulo. Mantenham a calma e coloquem as mãos à vista dos policiais. De cada 10 eventos, 9 são cancelados. É muito delicado. Você nunca sabe o que vai encontrar do outro lado da porta. Levanta a mão! Encosta ali! Todo mundo ali, em pé ali! Muda a receptividade com que você é recebido. Eles estão correndo lá pelo outro lado. Pessoal, cerca lá! Contra tudo e contra todos, eles negam as evidências. E o bom senso. Centenas de jovens correm diariamente para festas ilegais, onde a promessa de diversão pode virar um pesadelo e acabar num leito de hospital. Todo mundo que não obedecer vai ser levado para a delegacia. O descumprimento às medidas de proteção está produzindo números grandiosos e lamentáveis. Só em São Paulo, no ano de 2020, em plena pandemia, foram mais de 900 pancadões registrados. Fora aqueles que também acontecem na periferia e nem sequer são contabilizados. Os bailes funk são terrenos férteis para a contaminação da Covid. No primeiro semestre deste ano, quando o país anotava um agravamento da crise, as baladas brotavam em um ritmo tão alucinante quanto a propagação do vírus. Apenas em março, também em São Paulo, foram em média 27 festas clandestinas por dia. No mesmo período, só a Polícia Militar do Estado fez 87 mil abordagens de dispersão de aglomerações. Você também, os dois. Vamos, irmão, a gente tá falando. Então vamos, irmão. Então passa aí, vambora, vai, ninguém tá te agredindo. Vambora, vai logo. A maioria tá lá por responsabilidade mesmo. Não é por má fé. Quando são conscientizados e informados, muitos põem a mão na consciência e se arrependem. Mas como esses eventos atraem tantos jovens diariamente? Há um componente que atrai todos eles, uma espécie de imã: a transgressão. Vocês acabaram com a minha festa, que absurdo. Os organizadores tratam os eventos com tanto sigilo que até parece enredo de cinema. Convites que avisam sobre a festa são postados em redes sociais. Neles, não há indicação do endereço. Meia hora antes, os interessados são encaminhados para outros posts e percorrem um longo caminho até descobrir o verdadeiro local da festa. Em alguns casos, os baladeiros vão a um lugar falso, onde são checados e, a partir daí, recebem a localização exata da balada. Esse esquema, meio filme, meio videogame, tem um grande apelo com os jovens e dificulta o trabalho das forças de segurança. Anteriormente ao evento, uma equipe de inteligência avançada faz a escolha do alvo. A Força-Tarefa desloca um grande efetivo e é obrigada a recorrer ao setor de inteligência para coibir os eventos. No meio do crime, as armações têm nome, são chamadas gincanas e já se tornaram bem conhecidas da polícia.
você tem que pegar um carro e ir até o quilômetro tal, da rodovia tal, depois ir até um orelhão, ali você vai receber um telefonema. Eles fazem de uma maneira em que só as pessoas que já são de conhecimento deles, que são previamente cadastradas, têm acesso a esses dados e com isso conseguem acessar esses locais. Senhores, um por um, saindo por essa porta aqui, ó. Devagar! Todos os senhores serão revistados. Os policiais estão em cima e as artimanhas dos festeiros não são suficientes para impedir a ação. São verdadeiras ratoeiras armadas. Imagina se acontece um acidente lá dentro e o estabelecimento pega fogo com aquela centena de jovens ali numa lata de sardinha, sem uma janela, sem um extintor de incêndio. Uma denúncia leva a polícia até uma tabacaria, na zona leste de São Paulo. Os policiais usam um pé de cabra para arrombar a porta. Os baladeiros abandonaram o local às pressas e deixaram bolsas e mochilas para trás. Nas mesas, os copos de drinks e narguilé, que é passado de boca em boca. A polícia consegue apreender os baladeiros em fuga, mais de 100 pessoas. E a multa para o dono, R$150 mil. Se os senhores põem a mão na consciência, vão contaminar seus entes queridos quando chegarem em casa. Nesta festa em Carapicuíba, na Grande São Paulo, a multa pode chegar a R$10 milhões. A polícia também teve que arrombar a porta. E logo o flagrante. Centenas de jovens sem máscaras. O gerente tenta se explicar. A gente tem funcionário criança pequena, a gente tem que trabalhar. A gente não pode ficar parado. Aí fecha a casa, a gente vai pagar as contas como? Os jovens são identificados e a servidora do Procon preenche o auto de infração. O local foi interditado. No mesmo dia que São Paulo adotou a fase vermelha, a Força Tarefa se deparou com esta situação. Com o pé na porta, a polícia invade a balada. Eles precisam agir rápido para controlar a multidão. Uma parte é obrigada a ficar contra a parede e a outra deita no chão. A medida evita que os jovens se coloquem em risco ou tomem alguma atitude perigosa. 11 pessoas foram detidas. Nesta outra festa, a polícia teve que usar um machado para arrombar a porta. Aqui são mais de 500 jovens, o que leva o delegado a fazer um apelo para evitar confrontos desnecessários. Vamos fazer um esforço de colaboração mútua. Assim, todo mundo, nós e vocês, vamos embora para casa antes. Imediatamente, os organizadores da balada postam nas redes sociais. De agora, família. Para quem iria vir para o baile hoje, nem vem. Os caras estão em peso na favela. Por enquanto, sem baile hoje. Invariavelmente, os policiais têm que arrombar as portas para entrar na balada. Podem usar marretas, mas o instrumento mais utilizado é este aí, o ariete. Em São Paulo, as baladas não têm hora ou dia. O helicóptero da Band flagrou esta festa no meio da tarde. A polícia já está a caminho e os jovens se apressam em retirar tudo do local. A comemoração acontece nos fundos de uma adega. Os policiais chegam e dispersam a aglomeração. Eles aguardam a polícia sair e levam as mesas e o som até o canteiro para começar tudo de novo. Nesta balada, também em plena luz do dia, a polícia arromba a porta. Lá dentro, um rapaz tenta fugir escalando a varanda. Ele tem dificuldade, escorrega, mas se mantém firme. Finalmente, consegue se erguer e pula o muro. Nas comunidades, basta um carro com som potente e os jovens começam a aglomerar. Está montado o pancadão. Muitas vezes, os jovens debocham do momento que vivemos e colocam em risco a própria vida. Como estas 3 moças que sentam nas janelas do veículo, com metade do corpo para fora. Elas cantam e se divertem. Mas não é só em São Paulo. As baladas clandestinas estão espalhadas por todo o país. Esta é uma balada famosa de Florianópolis, em Santa Catarina. Os donos do lugar
conseguiram uma liminar na justiça, onde prometem manter o distanciamento, obrigar o uso de máscaras e não servir bebidas alcoólicas a partir das 6 da tarde. E foi isso que a fiscalização encontrou. Este flagrante foi feito quando o estado de Santa Catarina estava com 99% dos leitos de UTI ocupados. Ainda no estado, uma festa organizada no mar irritou os moradores da região. A polícia chegou na festinha deles, que estavam debochando até agora, que não iam parar. A comunidade aqui conseguiu se mobilizar e chamar a fiscalização. A balada dos espertos aconteceu na Praia dos Magalhães, na cidade de Governador Celso Ramos. 23 embarcações se aglomeraram em torno de um deck flutuante, onde rolava até música ao vivo. Os organizadores tiveram que assinar um termo circunstanciado e foram liberados. No Amazonas, uma das regiões mais castigadas pela Covid, um flagra ainda mais chocante. Uma rave de 5 dias em um navio de luxo. A festa acontecia na embarcação e também em terra. Chamada de Imersão Amazônia, a balada atraiu turistas brasileiros e estrangeiros que pagaram até R$11 mil para se expor ao enorme risco de serem contaminados, ou pior, contaminarem os moradores da floresta. Com uma lancha, os policiais abordam a embarcação. A polícia do Amazonas soube do evento pelas redes sociais. No momento da abordagem, eles se recolheram às cabines, mas os agentes encontraram vestígios da festa. Todos foram presos em flagrante. A polícia confirmou que os turistas tiveram contato direto com povos indígenas e festejaram sem máscaras, como se não houvesse uma pandemia.